Bom dia, meus amigos. Com a graça de Deus, estamos aqui novamente, para dar continuidade nas nossas reflexões do livro Caminho, Verdade e Vida. Espero encontrá-los todos bem, com muita saúde, muita paz, muita harmonia em seus lares. Desejo a todos um ótimo domingo, que a paz do Mestre Jesus, de Nossa Mãe Santíssima, possa envolver a todos. Hoje nós vamos fazer a reflexão na lição número 30, onde Emmanuel vai comentar o versículo que está na carta de João, capítulo 17, versículo 15, onde diz assim: Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Emmanuel vai dar o título aqui de O Mundo e o Mal. No livro Fonte Viva, na lição 162, Emmanuel também faz uma abordagem desse tema. É uma segunda reflexão num contexto diferente da leitura atual que ele faz. E lá ele dá o título Dentro da Luta, ou seja, o mundo, o nosso habitat, a Terra, não é? E o mal. Ou seja, dentro da luta. É nessa morada que nós estamos nessa luta, naquilo tudo que gera contradição em nós, os antagonismos da vida, não é? Os contrastes que nós precisamos para nos aperfeiçoar, crescer e evoluir, que nós vamos lidar com o mal, não é? Mas é uma luta que nós temos que empreender esforços para vencer. Porque nós temos que nos perguntar por que Jesus, se o mundo fosse mal, se o mal tivesse proveniência de Deus, por que Jesus disse ao Pai? Tem uma razão nisso aí, né? Não peço que os tire do mundo. Se isso aqui fosse um lugar ruim, não é? Não tivesse um objetivo de ser, de estar aqui, um objetivo do Pai, de Deus, uma oportunidade, da sua graça, que atua em nós para que nós possamos evoluir, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, não é? Nós vamos contextualizar, depois nós vamos tentar explicar melhor isso aqui. Aqui no capítulo 17, nós já comentamos outras passagens, outro versículo, está na oração sacerdotal de Jesus. Esse capítulo 17 é belíssimo, né? Quem quiser, leia. Esse é o modelo de oração perfeito. É Jesus orando por nós. Até o terceiro versículo, ele fala por ele, a Deus, depois ele roga por nós, não é? E Jesus vai definir lá aqui nesse capítulo 17 no que consiste a vida eterna. Então ele vai elencando todas as qualidades, tudo aquilo que nós temos que fazer, como ele fez, quando ele diz no versículo 5, eu te dei glória, Pai, na terra, olha, estando aqui, cumprindo a tarefa que me encarregaste de fazer. E o que isso serve para nós? Nós também temos que vir aqui e tentar cumprir o máximo, não é? Na plenitude, é difícil, mas uma percentagem que nós já cumprimos da nossa tarefa, do nosso projeto reencarnatório, já é de fundamental importância para que nós possamos crescer, não é? Jesus, então, diz que os apóstolos, eles receberam a minha palavra e compreenderam realmente. E no versículo 9 ele diz, rogo por eles, não rogo pelo mundo. Porque o mundo ele não precisa rogar, porque o mundo é regido pelas leis naturais. O planeta, as galáxias, o universo é regido pelo... Ele tem que rogar pelos seres viventes, pelos seres inteligentes da criação, que somos nós, os espíritos, né? E olha o que ele pede a Deus por nós. Esse capítulo é magnífico. Guardam no teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Sejam um em entendimento, em compreensão, em amor, em misericórdia. Não é? E ele diz, seguindo, ele diz assim, então, eu lhes comuniquei a palavra e o mundo os odiou. Ou seja, todos que receberam o seu evangelho, os seus ensinamentos, que recusaram, que foram contra, vai odiá-lo, não é? Representa o mundo, nós que estamos presos aos valores do mundo. Então, não peço, não o peço que eu os tire do mundo, mas que eu livre do mal. Ou seja, o mal que Jesus está falando aqui, quando nós temos lá em Mateus 6,13 a oração do Pai Nosso, o que ele está dizendo? Não nos deixe entregues a nós mesmos, as nossas escolhas, porque nós vivemos no mundo ante as dualidades, os conflitos.
E essas escolhas, quem fez somos nós. Então, se Deus nos deixar a sós com nossas escolhas, a tarefa nossa de evoluir, de crescer, de ser um como Pai, vai ser muito difícil. Então é isso que Jesus, mas nós temos que permanecer aqui, porque aqui é onde nós vamos nos apurar, nos depurar e vamos, acima de tudo, reparar, não é? Mas olha o que Jesus diz no versículo 21, só para nós encerrarmos essa contextualização. Olha, que todos sejam um, que também eles sejam um em nós, em sintonia, em vibração com Deus e com o Pai. É nesse caminho que nós temos que entender. E nós também devemos, o capítulo 3, versículo 16 de João, onde os teólogos denominam esse versículo como o Evangelho em miniatura, que sintetiza toda a plenitude do amor e da misericórdia de Deus por nós. Quando ele diz assim, olha, Deus tanto amou o mundo, olha, que entregou o seu Filho único para que quem crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus ali define o que é a vida eterna, não é? Então, quando nós falamos que Emmanuel trata aqui o mundo e o mal, não é? No Fonte Viva ele coloca dentro da luta, não é? O que ele está dizendo? Porque o mundo, quando nós vivemos nesse mundo, ou seja, os valores que são antagônicos aos valores do Espírito, aos valores de Deus, as leis, os princípios, não é? Eles vão sempre tentar em nós bloquear todas as nossas possibilidades de abdicarmos, de despojarmos dos valores do mundo, vivendo no mundo, tentando ser melhor, tentando crescer, aperfeiçoar em todos os sentidos, no conhecimento, na condição de vida, ter um bem-estar, ter condição de viver aqui na Terra. Mas quando nós vamos então fazer esse trabalho de reformulação espiritual, os valores do mundo vão suscitar em nós desejos que não deixem, que venham a dificultar, não é? Por quê? O mundo, os valores do mundo, da materialidade, ele sempre se mostrará, vamos dizer assim, ele sempre será parcial e favorável aqui, para com todos aqueles que compartilham dos seus padrões. Ou seja, qual é o padrão que nós temos de vida hoje atualmente? E na história quem teve? Ou seja, se nós estivermos vinculados aos padrões do mundo e não tivermos nenhum vínculo com os valores do Espírito, porque nós somos espíritos eternos, nós vamos partir logo e para outras moradas do Pai, mas lá, se nós não tivermos ou não adquirirmos alguma condição, para que morada nós vamos? É isso que nós temos que perguntar. E eles, quando fala odiar, todos aqueles que rejeitam os padrões do mundo e começam a trabalhar espiritualmente, começam a se espiritualizar, o mundo vai rejeitar e vai odiar, não é? Mas eles rejeitam e odeiam, eu acho, Paulo fala isso e é muito interessante, ou seja, por ignorância dos conhecimentos do Cristo, pelo que as religiões têm feito do Cristo, pelo que as religiões têm personalizado o Cristo em si, e o cristianismo como instituição tem causado muita dificuldade devido às ações de homens que estão personalizando o cristianismo em si e deteriorando os ensinos de Jesus, né? Com seus interesses particularistas e uma série de situações, né? Então, nós precisamos, nós seres humanos, o ensino que Emmanuel também traz para nós em outras obras, nós precisamos urgentemente nos saturar do mal. Ou seja, nos saturar do mal é quando nós enxergamos em nós que chegou no limite. Nós temos que nos despojar desses valores, viver aqui, mas também trabalhar os valores do Espírito, né? Mas é somente na prática do bem, do amor ao próximo, dos sentimentos de fraternidade, de bondade, na prática do bem, é que nós podemos anular o mal em nós. Não há outro caminho. É só tentando vencer essas adversidades, esses princípios contrários e antagônicos, que nós vamos afastar o mal de nós. Porque o mundo e o mal, Santo Agostinho, ele faz uma analogia na Gênesis, na queda, que nós vivíamos, eu gosto muito dessa analogia dele, nós estávamos vinculados aos bens supremos.
Quando nós optamos pela queda, na simbologia da Gênesis, né? Quando nós optamos e nós decaímos na matéria, então nós optamos pelos bens inferiores. Então ele diz que o mal não provém de Deus, como Kardec disse, porque Deus é amor, e o mal não pode provir de Deus. Então, como que o mal entrou no mundo? Porque nós fizemos uma escolha errada. Então foi uma má escolha que trouxe o mal, mas por uma escolha nossa. Quando nós optamos, a humanidade optou, os espíritos optaram em se distanciar de Deus. Então é bem claro que o mal não provém de Deus. O mal, ele veio porque nós fizemos uma má escolha, nós abdicamos, nós abrimos mão dos valores supremos pelos valores inferiores, não é? Agora, quando Jesus diz, não peço que os tires do mundo, por quê? Porque quando encarnamos ou quando reencarnamos, nós temos um projeto reencarnatório de melhoria, de nos apurarmos, de evoluir e de crescer e de reparar os danos que nós causamos, não é? Para quê? Para que nós possamos cumprir essa tarefa. Como diz lá, Jesus nos diz que a sua tarefa foi cumprir a vontade do Pai. Então assim nós temos que cumprir aquele projeto reencarnatório nosso. Ou seja, é uma incumbência, é uma missão que nós recebemos, né? Ou seja, que ela vai nos capacitar, essa missão no nosso despertamento, ela vai nos capacitar a enfrentar, como diz lá na questão 132, a nossa parte na obra da criação. Nós temos que trabalhar isso todo dia, porque é uma razão bem clara para Jesus colocar isso para nós, né? Ou seja, e a experiência terrena, como diz Paulo, ela é o bom combate. É nós enfrentando a nós mesmos, não enfrentando o outro como adversário, não é? Mas o que nós temos que fazer para isso que é fundamental? Que Paulo também fala muito na carta aos Romanos. Nós precisamos interrogar a nossa consciência, mas com sinceridade, de modo bem calmo, harmônico, de uma maneira até fria. Nós temos que interrogar a nossa consciência com honestidade e enxergar o que nós estamos fazendo para isso, de que maneira nós estamos caminhando, não é? Então começa Emmanuel a dizer assim, nos centros religiosos, há sempre grande número, né, de pessoas preocupadas com a ideia da morte, não é? Por quê? Quando nós fomos condicionados, né, e alienados de uma forma tamanha nessa ideia de paraíso ou de inferno e de purgatório, não é? De viver numa suposta felicidade eterna, no ostracismo, não é? Ou numa condição também de paralisia evolutiva, ou numa posição de condenação, não é? Então, a morte, nós temos que saber muito bem, leiam principalmente o capítulo 16 lá do Nosso Lar, no diálogo da mãe de André Luiz com ele, né? Fica muito bem claro, a morte não muda de forma nenhuma o nosso padrão mental e comportamental. Nós vamos partir daqui exatamente como deixamos esse mundo. Não vai mudar em nada. O que muda, quando nós formos retornar à condição de espírito, é a nossa evolução no aspecto moral, ético, no amor, na caridade, nos princípios que Deus nos ensina. Agora, simplesmente se converter e não agir e não praticar nada, o bem, não evoluir, não entender, não compreender o próximo e a vida, nós vamos para lá com os mesmos desejos, com os mesmos apegos. Não é? Então, é como diz no Apocalipse, né? O único poder que o mal tem é o da morte. Mas a morte nós vamos desencarnar. Essa é a morte da carne. Mas ele tem o poder sobre a morte do espírito. Porque nós nos aliamos ao mal. Nessa casa, nesse mundo, quando o mal, pela nossas escolhas, ele nos prende, nós nos aliamos a ele pelos desejos dos valores do mundo. Então fica muito difícil. Então, quando nós não estamos contentes, não temos um contentamento daquilo que nós temos, nós ficamos mais presos ainda ao mundo, pela nossa insatisfação. Então, diz Emmanuel, muitos companheiros não creem na paz, olha, não creio na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da terra. Ou seja, você não crê nisso aqui, e você pensa que agindo fora desses valores aqui na terra, dentro dos princípios de Deus, dentro dos princípios das leis naturais, nós vamos simplesmente, sem fazer nada, sem nos mover para fazer alguma coisa, desencarnar, nós vamos então para um mundo de felicidade porque pertencemos a uma religião A, B ou C. É um engano enorme que nós temos, não é? Então ele diz, a maioria guarda situações, olha, imaginárias,
e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta, olha, o próprio esforço. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Em linha do próprio esforço. Nós temos aqui, ou seja, a satisfação, essa satisfação diante das vicissitudes, diante das provas, diante daquilo que nós vamos fazer em nós, os valores como da paz, não é? O que nós estamos fazendo, não é? A terceira e a sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, mas bem-aventurado aqueles que vão propagar a paz, os pacificadores. Ou seja, nós temos que encontrar a paz, mas também levar a paz. Esses são os valores do mundo, não é? Nós vamos ler aqui a questão 730 do Livro dos Espíritos, que fala dessa questão da morte, e quando então nós ansiamos pela morte, achando que nós vamos resolver esses problemas, não é? Questão 730 diz assim: desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livre dos males do mundo, sendo mais de desejar do que de se temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão. A resposta: já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem que isso, muito frequentemente, ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo ameaça, ele o adverte que deve aproveitar o tempo que Deus lhe deu, concede, mas o ingrato rende geralmente, graças à sua estrela em lugar do Criador. Ou seja, quando nós substituímos Deus pelas nossas escolhas, quando nós optamos viver nessa condição fora de Deus, não é? Então, quais são as consequências? Quais estão a origem e as consequências dessa? Quando nós, pela saciedade exacerbada ou pela insaciedade, pelo descontentamento, quais as consequências? É o desgosto, nós perdemos o sentido e o gosto pela vida. Todos esses desgostos, aquilo que nós estamos internalizados com esses valores, nós perdemos os valores da vida. Ou seja, porque a origem disso, esse efeito da ociosidade, onde nós não queremos fazer os nossos esforços, isso vem de quê? Da falta de fé, né? E a saciedade, ou seja, esse excesso de saciedade, nós vemos os países de primeiro mundo, o grau de suicídio, ou seja, é pela perda do sentido da vida. Muitos são insaciáveis, mas outros se saciam demais e depois não encontram nada que dê sentido na vida. Porque ele alimentou só o corpo, só os vínculos do mundo, e não alimentou o espírito. Então ele perde essa condição, não é? Raul Teixeira, ele diz que a morte só é uma libertação quando nós vivemos os seus valores enquanto encarnado. Enquanto nós vivemos os valores dos espíritos, os valores da espiritualidade, da nossa essência e da nossa origem. Segue, Emmanuel, o anseio de morrer para ser feliz é a enfermidade do espírito, não é? Nós vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 98, no capítulo 5, não é? Onde a espiritualidade diz assim, o Espírito de São Luís, ele diz, olha, aliviai os últimos sofrimentos, o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Olha a lição que ele diz. Então, mesmo quando nós desejamos, não é? Esse é um suicídio indireto. E, acima de tudo, um suicídio moral. Porque quando nós desejamos, é porque nós estamos nos desvinculando da vida, nós estamos negando a vida, rejeitando a vida, que é a maior benesse que Deus nos dá. É a vida, é a oportunidade de estarmos aqui para nos aperfeiçoarmos, não é? Então diz assim, Emmanuel, orando pelo Pai, pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal, não é? Então, Paulo, lá em Coríntios 14, 20, Paulo diz assim, para o mal, sede crianças, mas para o discernimento, sede prudentes. Para o mal, se nós tivermos a pureza, se nós
nos abdicarmos desses pensamentos que suscitam em nós formos como criança, não é? Puros, não é? Não trazermos, não ficarmos maquinando esse mal em nossos pensamentos, deixar que eles se vão, é muito difícil isso, né? Quem somos nós, né? Nós temos que lutar para isso, mas para o discernimento, ou seja, para o entendimento, nós temos que ser prudentes, avaliar o que está em nós, o que está acontecendo em nós, para que esses pensamentos venham a nós. Por isso que eu falei o versículo 3 de Paulo, né? E Paulo diz assim, de uma forma magnífica também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo diz assim, olha, nenhuma prova sobre-humana vos atingiu. Deus jamais faria isso. Nada está acima das nossas possibilidades. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima das vossas forças. Com a prova vos abrirá uma saída para que possais suportá-la. Fica bem claro, nada está acima das nossas condições, das nossas forças, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que enfrentar, principalmente nós mesmos. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam, né? Ou seja, todo o mal do mundo pertence ao mundo no sentido daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós fazemos. Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, que era estoico, ele disse que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, somos nós, a nossa forma de atuar, a nossa forma de interagir e de viver em sociedade é que acarreta isso. Então, como nós já falamos antes, é de natureza moral. Que se nós não vivermos os princípios da moralidade, os princípios éticos, acontecerá isso. Porque somente a prática do bem vai nos assegurar, né, alcançar esse objetivo da nossa evolução, do nosso crescimento. Ou seja, quando nós confrontamos, né, todo o homem nesses valores contraditórios e antagônicos, ele é confrontado com um dilema moral, essencialmente moral, não é? Onde nós vamos tentar equilibrar as nossas paixões humanas em face o quê? Da alternativa da vida, quando nós optamos pela vida, pelo crescimento, ou quando nós rejeitamos a vida, negamos a vida. Então fica muito difícil, não é? Então segue, Emmanuel, olha, a terra em si sempre foi boa, de sua lama brota lírios, de delicado aroma, de sua natureza maternal, o repositório, não é? De maravilhosos milagres que se repetem todos os dias, não é? Miramês, na questão 920 e 921, ele faz um comentário belíssimo sobre essa parte. Ele diz, o destino das almas encarnadas, ou espíritos, não é? É amar em todas as dimensões. Só isso fará que nós venhamos a crescer, ou seja, exige uma transformação absoluta, uma metanoia mesmo, para a vida material, não é? A posse do necessário, não é? A moral, a consciência para a vida pura e a fé no futuro. Ou seja, se nós tivermos a consciência, não é? De que a posse do necessário, se nós tivermos esse entendimento, esse limite da saciedade humana, né? Se nós tivermos uma consciência que temos que evoluir moralmente e tivermos a consciência pura e, acima de tudo, a fé no futuro, que a vida não termina, não adianta abreviar ela ou desejar a morte, não vai mudar nada. Se nós tivermos essa consciência, nós continuaremos e nós evoluímos e nós vamos crescer, não é? Paulo diz lá, na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 9, né? Ele diz assim, embora sendo filho, aprendeu sofrendo o que é obedecer. Ele está falando de Jesus, olha, embora sendo filho, aprendeu, não é? O que é obedecer, ou seja, ele passou por todas essas experiências da carne, menos no erro, no pecado, devido à sua evolução crística, não é? Mas, e ele tornou-se o quê? Um modelo para a humanidade. O modelo que nós devemos seguir para valorizar a vida, valorizar todas as oportunidades, todas as possibilidades que Deus nos dá. Segue, Emmanuel, de nada vale, olha, de nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Olha, porque nós temos, então, se nós fizermos um apanhado e fazermos uma síntese aqui, nós temos que nos curar de quê?
dentro disso que nós fomos comentar, de todas as nossas enfermidades morais. As nossas enfermidades são morais. As nossas dificuldades de abrir mão dos nossos desejos e das nossas paixões exacerbadas, não é? Ou seja, é o recrudescimento. Quando Jesus fala, corações endurecidos, pranto e ranger de dentes. Porque negamos, rejeitamos os valores de Deus, a vida com Deus, estar em sintonia, ser um com o Pai, para que eles possam ser um como nós. Nós rejeitamos isso porque são valores do Espírito. Mas nós não entendemos que partir, vamos retornar à nossa condição. Então nós temos que fazer o máximo aqui, para que quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós já estejamos com alguns atributos, algumas virtudes e algumas qualidades do Espírito. Não é? Então segue Emmanuel. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos, né, portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Ou seja, qual é na questão 957, eu recomendo aos amigos que leiam, qual é a consequência disso tudo, né? As moléstias incuráveis são as nossas escolhas, os nossos desejos, aquilo, os nossos apegos, aquilo que nós aprendemos na Terra, as moléstias do Espírito. Não é que enquanto encarnado nós não nos despojamos disso, nós não nos abdicamos disso. Então, qual a consequência quando nós desencarnamos? O desapontamento. Chico deixa bem claro que a primeira coisa que nós, quando partimos daqui, chegamos no mundo espiritual e tomamos consciência da nossa partida, a primeira dor, o primeiro sofrimento que vem é a consciência do tempo perdido. Que nós perdemos aqui vivendo, preferindo os valores absolutos do mundo e não os valores do Espírito. De tanto que nós prendemos, que nós achamos que a síntese da vida e do mundo só está aqui nos valores da materialidade. Não é? Então segue Emmanuel. Podemos trocar de residência. Olha, trocar de residência, entenda a metáfora. Aqui ou lá, ou se mudarmos de um estado para o outro, de uma casa para outra, mas o que está falando aqui é a mudança para o plano espiritual, não é? Podemos trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada, se as feridas nos acompanham. Olha, faz-se necessário, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Olha, tem um psicólogo e palestrante espírita, eu gosto demais, excelente, Andrei Moreira, muitas palestras dele no YouTube. Ele diz, olha, se você não curar o que te feriu, você vai sangrar em cima de quem não te feriu. Em todas as nossas encarnações, quando desembarcarmos daqui, quando voltarmos, através do nosso pensamento, do nosso recrudescimento, do ódio, da raiva, do rancor, da mágoa, aquilo que nós estamos aqui, levaremos para lá. E se nós mudarmos de residência aqui para um outro estado e levarmos a mesma pessoa para lá, nós vamos odiar as pessoas de lá e vamos continuar odiando daqui também. Como diz uma pequena história, o indivíduo é mudar para uma cidade, ele encontra a pessoa na entrada da cidade, então ele fala, como é as pessoas daqui? Aí ele pergunta, e onde você morava? Ah, elas eram pessoas ruins, intriguentas, eram maledicentes, era isso. E como são as pessoas daqui? Ele falou, é a mesma, é tudo igual. Chegou outro, perguntou a mesma coisa, como são as pessoas daqui? Ele pergunta, como são as de lá? São pessoas bondosas, pessoas corretas, misericordiosas, que partilham tudo, são pessoas muito boas. Aqui também é. Ou seja, porque nós vamos levar sempre aquilo que nós somos. É assim que nós vamos transpor também a barreira do espírito, quando nós retornarmos para a condição espiritual, não é? Então, para nós concluirmos, não é? Nós temos que prestar atenção nisso. Enquanto nós não nos curarmos, curar as enfermidades espirituais e morais é curar a nós mesmos, é vencer a nós mesmos e não vencer o outro. Eu não posso tentar curar o outro, alienar o outro, mudar o outro, se eu não curei as minhas enfermidades. Porque no mundo eu estou aqui para enfrentar aquilo que eu optei, ou seja, pelos valores inferiores, como diz Santo Agostinho, não é? Então, na conclusão, o que nós temos que começar a fazer? E aqui nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, principalmente no capítulo 3º, que são os valores, as leis morais e as leis naturais, não é? Para nós concluirmos, para nós começar, nós temos que, primeiro, desenvolver a cultura das boas obras. Praticar o bem, amar o próximo, em tudo que nós pudermos. Um mínimo gesto de amor, de gentileza, de carinho, de atenção para com as pessoas, no nosso lar, nos nossos convívios, no nosso trabalho, no dia a dia, naquilo que nós confrontarmos, em tudo que nós
nas circunstâncias da sociedade, nós vivermos, nós temos o entendimento de praticar as boas obras. Mas nós estamos dizendo boas obras, é só nós entendermos o que o Cristo descreve perfeitamente nos valores do Evangelho e em todo o Evangelho, não é? E isso, quando nós começamos a desenvolver, a praticar as boas obras, nós começamos já, Kardec deixa bem claro, a desenvolver duas virtudes, a abnegação e a humildade. A abnegação porque nós entendemos que nós temos que abdicar de algumas coisas, de algumas coisas que nós estamos presos, que nos vincula a esse mundo, nós temos que abdicar disso e compartilhar, abdicar dos valores negativos, adquirindo os valores positivos com as boas obras e partilhando. Mas para isso nós adquirimos outra qualidade, que é a humildade, que é a capacidade de enxergar em nós, né? Que renegar a vida, desejar outros planos ou outra vida, né? Rejeitando os valores da vida, nós então, tendo esses entendimentos, nós podemos, aí nós vamos, quando nós tivermos essa compreensão e essa prática, essas duas virtudes, então nós temos um ensino muito belíssimo na questão 886, onde nós temos lá, não é? A benevolência para com todos, a indulgência para os erros alheios, não é? E o perdão das ofensas. Ou seja, se nós formos benevolentes para com todos, indulgentes para os erros alheios, nós começamos a compreender, então, o sentido verdadeiro da vida. A vida vai ganhar sentido. Nós vamos entender perfeitamente quais são os valores da vida, do mundo, os valores materiais, aquilo que nós temos que empreender esforço, mas nós vamos entender o valor do Espírito. Então nós começamos, então, o quê? Nos aprimorar. Por isso que Jesus pediu, não peço que os livreis do mundo, mas que os livre do mal. Nos livrar do mal é passar a praticar esses valores do Cristo, os valores de Deus, através da nossa convivência, da nossa partilha e da nossa interação com o próximo. E aí eu convido os amigos que leiam, né, lá dentro das 10 leis naturais do livro 3º, do livro dos Espíritos, na questão 873 a 892. Lá nós temos então, se nós entendermos isso e praticarmos, nós vamos entender esses 3 princípios que está lá. Porque a 10ª lei, ela se divide em 3. Justiça, amor e caridade. Isso dará sentido ao homem encarnado, ou quando nós retornarmos à condição espiritual, dará sentido à nossa vida. E só tendo sentido, sendo o sal da vida, dando sabor à vida, valorizando essa oportunidade das nossas escolhas, das nossas possibilidades aqui, é que nós vamos encontrar a nós mesmos, vencer a nós mesmos. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez, né? Eu desejo a vocês um bom domingo, com muita saúde, muita paz em seus lares, em suas vidas. Uma ótima semana, com muita paz, muita saúde, muita compreensão, muito entendimento e muita justiça, muito amor e caridade. Que a paz do Cristo Jesus esteja convosco, esteja no meio de nós, entre em nós, em nossos corações.